e facilita para a gente. Então vamos lá. A terceira viagem missionária do apóstolo Paulo, a parte 1, porque à noite nós iremos falar a parte 2. Mas para falar da terceira viagem, eu preciso dar uma revisão na segunda viagem. O que aconteceu na segunda viagem do apóstolo Paulo? A segunda viagem aconteceu 52 a 54 depois de Cristo, ok? Então, lembrando que Jesus, ele viveu até 33 anos e meio, morreu, ressuscitou, subiu ao céu, passou mais ou menos uns 15 anos aí, então começa-se a viagem, né, do apóstolo Paulo, tanto a primeira como a segunda, 52 a 54. E o que nós temos aqui, ó, o fim da segunda viagem, Atos 18 você vai encontrar a segunda viagem do apóstolo Paulo, finalzinho dela. Tendo chegado a Cesareia, então vamos só recapitular. Paulo na segunda viagem, ele sai de Antioquia. Quem está acompanhando, quem lembra qual é essa Antioquia? Da Síria. Então ele passa por Tarso, lembrando que aqui é uma ilha, Chipre, aqui hoje é a Turquia. Inclusive essa parte aqui é onde está as 7 igrejas da Ásia. Então ele sai para Tarso, vai a Derbe, Listra, Icônio, Antioquia da Pisídia, tem 2 Antioquia, Troade, aí ele tem a visão para passar a Macedônia, e ele então passa, aqui já é Europa. Então nós temos Filipos, Anfípolis, Bereia, Atenas, Corinto, volta aqui para Éfeso, aqui é mar, ele navega, depois novamente ele navega até Cesareia, Samaria, Jerusalém e volta para Antioquia. Aqui é a segunda viagem do apóstolo Paulo. Agora sim, a terceira viagem. O início então da terceira viagem, Atos 18, 23, e tendo demorado ali algum tempo, demorado aonde? Na Antioquia. Partiu passando sucessivamente pela região da Galácia e da Frígia. Então essa era a região. Fortalecendo a todos os discípulos. Então qual é o objetivo do apóstolo Paulo? Fortalecer a fé dos irmãos. Assim como nós estamos aqui todo domingo, toda quinta-feira, trazendo a palavra. Qual é o objetivo de trazer a palavra para vocês? Fortalecer vocês. Não é verdade? Porque a própria Bíblia nos diz que nem só de pão o homem viverá, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Aquela coisa que eu falo, se nós somos como se fosse aqueles gravetos que você vê muitas vezes unidos numa fogueira, você vê um fogo alto, mas se tira aquele graveto da fogueira, qual é a tendência? Apagar. Então se eu começo a dizer, eu não preciso ir na igreja hoje, e não vou na igreja, aí amanhã também não vou, o que é a tendência? Eu vou me esfriar. Então toda vez que você, tanto a live como você aqui assistindo, e a live também ela é boa, graças a Deus para aqueles que realmente não podem, mas muitas vezes, já passou isso com a gente, e eu sei que você não é diferente, eu vou assistir pela live, mas lá o cachorro late, o gato mia, entendeu? Acontece um monte de coisa e você se distrai, sim ou não? É difícil alguém que assiste a live realmente atento, não, eu vou fazer disso um culto, nada vai me atrapalhar, e me alimentar, porque muitas vezes o pensamento voa, aqui se você não tomar cuidado, o seu pensamento vai embora. Então é importante o seguinte, seja aqui, seja em casa, se você não tem outro jeito, mas fazer disso um culto, trazendo para a sua vida e se alimentar espiritualmente. Então esse alimento de hoje, o que vai acontecer? Vai te sustentar por 3, 4 dias, igual a comida que você come, vai te sustentar durante 3, 4, 5 dias, no máximo. Então você vai precisar comer de novo. Então é importante você estar se alimentando. E nós temos os nossos cultos aqui, quinta, domingo de manhã, domingo à noite. Essa palavra, mas pastor, é a mensagem do apóstolo Paulo, viagem, o que isso me edifica? Lembrando que a palavra do Senhor diz assim, que toda a escritura é divinamente inspirada por Deus. Então toda a palavra de Deus, ela é realmente alimento. Se você realmente pegar, ela vai te alimentar. E aí quando você se alimenta, o que acontece? Você se fortalece. A hora que vem a tentação, a hora que vem o diabo tentar na sua vida, você está forte. Como é que eu sei que eu estou forte espiritualmente? É o alimento que eu estou comendo. Se eu alimentar mais a minha carne, entendeu? Com as coisas
que a carne deseja, ela vai vencer o espírito. Mas se eu alimentar mais o meu espírito com a palavra de Deus, com oração, com jejum, com estar no culto, com certeza o espírito vai estar forte e vai vencer a carne. Então, voltando, o objetivo aqui do apóstolo Paulo é fortalecer todos os discípulos. E quando você percebe aqui a terceira viagem do apóstolo Paulo, ele começa aqui em Antioquia da Síria, passa em Tarso, que era a cidade natal dele, vai para Derbe, Listra, Icônio, Antioquia da Pisídia, ele vai para Éfeso. Éfeso, quando você lê o livro de Efésios, é Éfeso, ok? Quando você lê na Bíblia, no Novo Testamento, Efésios, é a carta que Paulo escreve para os Efésios. Esmirna, Pérgamo, também é conhecida nas 7 igrejas do Apocalipse. Troade, aí você vai ver ele passando, vai para Neápolis. Filipos, é quando você vê a carta aos Filipenses. Filipos, Anfípolis, Apolônia, Tessalônica, você lembra que tem 1 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses? É aí. Quando você vê Bereia, depois você vê ali Mitilene, Corinto, 1 Coríntios, 2 Coríntios, é ali que Paulo estava escrevendo. Aí ele volta novamente, entendeu? Volta ali para Troade, aí Assos, Mitilene, Mileto, Rhodes, Pátara, Tiro, lembra de Tiro e Sidom que Jesus fala? Tiro, Ptolemaida, Cesareia e Jerusalém. Então ele volta aqui para Jerusalém. Aí termina a terceira viagem do apóstolo Paulo. Então essa terceira viagem aconteceu de 54 a 58 depois de Cristo. O trabalho missionário não tinha objetivo apenas de evangelizar. Paulo não estava nessas viagens só evangelizando, ele não estava só falando de Jesus para as pessoas, mas confirmar todos os discípulos. O objetivo não é só evangelizar, é fazer eles se fortalecer, se tornar um discípulo. Ou seja, o cumprimento da grande comissão precisava ser completo: pregar o evangelho, batizar, é isso que Paulo estava fazendo, e ensinar a guardar o que? Todas as coisas que Jesus lhes tinha ordenado. Mateus 28, 19 ao 20, fazendo deles discípulos. Foi isso que Paulo foi fazendo. Agora aqui, o que nós temos? Apolo recebeu ajuda para se tornar um pregador melhor. Apolo tinha se convertido, era aquele pregador abençoado, estava pregando a palavra, mas tinha coisas que ainda ele precisava melhorar. Porque é aquela coisa, você ouviu falar, é aquilo que o próprio Jó disse: olha, antes eu só ouvia falar, mas hoje, depois da tribulação, depois da prova, ele teve uma experiência mais íntima com Deus. E assim também nós, muitas vezes nós até vem para a igreja, até dizima, até oferta, mas tem aquele momento que você tem uma experiência, é sua, particular com Deus. Aquele momento que você passa com a luta e você busca, você clama, e você vê Deus agindo, você vê Deus cuidando, é aquele particular seu, é aquela experiência que você vai obtendo. E esse Apolo, aqui em Atos 18, 24, 26, ora chegou a Éfeso, certos judeus, lembra de Éfeso lá que eu mostrei para você, inclusive a carta aos Efésios? Certo judeu chamado Apolo, natural de Alexandria. Alexandria hoje fica ali perto do Egito, ok? Homem eloquente e poderoso na escritura. Ele era um homem que sabia pregar, ele conhecia a escritura. Ele começou a falar ousadamente na sinagoga, que sinagoga era a igreja da época. Mas quando Priscila e Áquila, quem era Priscila e Áquila? Vocês lembram na segunda viagem? Que Paulo ganhou eles, para o Senhor, e inclusive eles eram construtores de tendas, e Paulo ficou com eles um tempo, até ajudando a construir tendas. O ouviram e levaram-no consigo, para onde? Para Corinto, porque a Priscila e Áquila era da cidade de Corinto, e encontrou ele aonde? Na cidade de Éfeso. Leva ele para Corinto, e ali é o seguinte: lhe expuseram com mais precisão o caminho de Deus. Ainda que ele pregava, que ele era ousado, mas precisava aprender mais. Eu falo que a gente nunca aprende tudo. Mesmo nós, que eu já fiz quase 9 anos de seminário no total. Já fiz, tem toda a bagagem desde 86, 87 que eu estou no Evangelho. Mas não aprendi tudo. Preciso ainda aprender, preciso muitas vezes sentar. Por que na quinta-feira eu não prego? Chama alguém aqui para pregar, porque tem hora que o pastor precisa ouvir também.
precisa se alimentar, ok? Então é isso que a gente precisa entender. A gente está no caminho ainda, precisa aprender cada dia mais e tem sempre coisa boa para aprender. Amém? Você pode aplaudir ao Senhor por isso? Glória a Deus. Então aqui, né, Apolo, aqui, né, o Áquila e Priscila junto com Apolo, ajudando ele. É o que nós temos que fazer, um ajudando um outro. Aí nós encontramos o que? Paulo vai para Éfeso e batiza 12 homens. Lembrando que Apolo estava pregando, possivelmente esses que Apolo pregou se converteu. Paulo chega agora em Éfeso e pergunta para aquele povo o seguinte: olha, vocês já foram batizados no Espírito Santo? Aí eles perguntaram: mas o que é batismo com o Espírito Santo? Não sei o que é. Eles nem sabiam o que era batismo com o Espírito Santo. E aí Paulo, ele falou assim: em que batismo vocês foram batizados? Nós fomos batizados no batismo de João Batista, que era no arrependimento. Então Paulo agora mostra para eles que eles deveriam ser batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e batiza esses 12 homens, e depois impõe a mão sobre eles, e eles estão cheios do Espírito Santo. Eles começam a falar em outras línguas. Olha aqui, Atos 19:1. Sucedeu que enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo atravessado as regiões mais altas, chegou a Éfeso, e achando ali alguns discípulos, havendo-lhe Paulo imposto as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam em línguas e profetizavam, e eram ao todo uns 12 homens. Irmãos, o batismo do Espírito Santo ainda é para os nossos dias hoje. O falar em línguas ainda é para os nossos dias hoje. Só que é claro, para que eu quero o batismo do Espírito Santo? Para ficar só sentado para mostrar para os outros? Deus não dá. Agora, Senhor, eu preciso do batismo do Espírito Santo para quê? Para pregar o Evangelho, para orar e expulsar os demônios, para orar pelos enfermos. Então o Senhor vai me dar. Então você pode buscar, você pode colocar diante do Senhor, que Ele vai te dar. Assim como Deus me deu. Deus não me deu na igreja o batismo do Espírito Santo. Deus não me deu muitas vezes numa reunião de oração. Ele me deu quando eu decidi: Deus, eu quero. E comecei a orar. E eu falei para Deus: enquanto o Senhor não me batizar, eu não vou parar de orar. E eu então comecei 10 horas da noite, 11 horas da noite, meia-noite, 1 hora, 2 horas, 3 horas. E aí quando era 3 horas, alguém batendo na porta, eu era jovem ainda, e a minha mãe olhava pelo buraco da fechadura. Eu estava dormindo ajoelhado com a luz acesa, e ela diz assim: nem padre reza desse jeito. E ficou muito bravo. Eu vou contar para o teu irmão, vou contar para o teu pai, você está ficando doido. Eu falei: meu Deus, não recebi o batismo do Espírito Santo, ainda vou levar uma bronca no outro dia. E no outro dia era 6 horas, já tinha contado para meu irmão, já tinha contado para meu pai, estava tudo bravo lá. Falei: meu Deus, e agora? Como é que eu vou sair lá fora? Ainda era jovem, e na época tinha o Benedita Fernandes, e daqui a pouco vai me internar lá. Aí eu falei: antes de ir para lá eu vou orar. Dobrei o joelho, tinha um lugar que eu orava, tinha um cantinho meu no meu quarto, um altar ali na presença de Deus, que eu sempre buscava o Senhor. Quando eu dobrei o joelho, que eu fui orar, Deus me mostrou em visão, eu sendo batizado com o Espírito Santo, dormindo, falando em línguas. E quando eu vi aquela visão, sabe o que acontece? Eu comecei a falar em línguas. Comecei a falar em línguas ali. Só que agora eu falei: meu Deus, se eu começar a falar em línguas lá fora, já está me chamando de doido. Se eu começar a falar em língua, vai me internar mesmo. E eu segurava na boca: Senhor, alega ao mesmo tempo, segura, Jesus, segura, né? Ali aquela coisa toda, e controlando. Mas aí eu consegui depois ir lá para fora, receber aquela bronca, tudo, mas eu estava cheio do Espírito Santo. Aleluia, o Senhor me batizou com o Espírito Santo naquele dia. Oh glória! Então o Espírito Santo, para que é? Para que você seja usado na mão do Senhor. Então é você que quer ser usado, busque. O Senhor pode te dar ainda hoje. O Senhor pode te renovar, como aconteceu. Eles foram cheios do Espírito Santo. Jesus disse: em meu nome falarão novas línguas, em meu nome colocarão a mão sobre os enfermos, serão curados, em meu nome expulsarão demônios. É para os nossos dias. Então Paulo fica em Éfeso por mais de 2 anos. Então ele vai lá, ele encontra esses 12, batiza, eles são batizados com o Espírito Santo, e Paulo fica agora na cidade de Éfeso, ali ministrando a palavra por mais 2 anos. Olha aqui Éfeso, para que você saiba, aqui é Éfeso, aqui é o mar Mediterrâneo, aqui é Israel, ok? Que é Israel. Paulo ensinou na sinagoga durante 3 meses, Atos 19:8, por causa da oposição de alguns judeus.
havia muita perseguição. Ele saiu da sinagoga e continuou seu trabalho na escola de Tirano, o grego, que era um grego e era gentil, que não era judeu. Então ele começa a pregar ali na sinagoga, que era dos judeus. Teve uma perseguição tão grande, falei, tá bom, não vou pregar mais na igreja, vou pregar na casa do irmão lá, né, que inclusive era o tirano. Não era o tirano de mal, mas era o tirano gentil que cedeu a sua casa ali para ele pregar. A escola. Atos 19, do 9 ao 10. E durou isso por espaço de 2 anos, de tal maneira que todos que habitavam na Ásia ouviram a palavra do Senhor. A Ásia naquela época simbolizava essa região. Então toda a Ásia ouviu a palavra de Deus pela boca do apóstolo Paulo. A palavra do Senhor Jesus, assim como judeus, como gregos, os dois estavam ouvindo a palavra. Como hoje nós estamos ministrando através das lives, está chegando com nossos irmãos peruanos sempre assistindo, na Bolívia, Soraya, como nós temos lá na Alemanha, nós tivemos um batismo esses dias, nosso irmão que está assistindo lá, veio aqui, se batizou e voltou para a Alemanha. Como nós temos visto pessoas na Itália, pessoas em outros lugares, sendo aí abençoadas através da live. Então hoje o Evangelho está chegando, e pode chegar mais? Pode. Quando? Quando você decide compartilhar. A pergunta é, você tem compartilhado? Ou de repente você fica assim, o que os outros vão dizer? Eu compartilho no grupo da família, eu compartilho no grupo lá um monte de pessoas no Facebook. Nós temos que ter essa ousadia, irmãos. Se você não sabe pregar, compartilhe, porque pessoas estão sendo alcançadas, abençoadas, e graças a Deus nossa live está boa, o som está bom, a imagem está boa. É isso que faz a diferença quando as pessoas assistem lá fora, né? Com certeza é bênção. Voltando aqui, Deus fez muitos milagres pelas mãos de Paulo, aqui em Atos 19, do 11 ao 12. Alguns judeus, filhos de Seva, tentaram usar o nome de Jesus como palavras mágicas para expulsar demônios. Mas o espírito maligno os atacou. O resultado foi que o povo respeitou ainda mais o nome de Jesus. Atos 19, do 13 ao 17. Então, esses filhos de Seva, eles tentaram usar o nome de Jesus. E eles chegaram para uma pessoa endemoniada e disseram, olha, em nome de Jesus, sai dele. Sabe o que o demônio disse? Eu conheço Paulo e eu conheço também ali Jesus, mas quem são vocês? E agora essa pessoa endemoniada pula sobre eles, dá uma surra neles, inclusive eles saem de lá praticamente nus, porque, irmãos, eu já peguei muito demônio. E teve pessoas que eu já peguei endemoniada, que muitas vezes pegava ali, como diz, 100 quilos, 200 quilos, numa boa. Quando está possessa de demônio. Só o poder de Deus que pode segurar. Então, lembrando que a gente precisa que os demônios nos conheçam como servos de Deus. A pergunta é, o diabo quando vê você se estremece? Ou de repente olha, aquele lá, aquela lá? A Bíblia fala, não deis lugar para o diabo. A pergunta, você tem dado lugar para o diabo? Porque quando você dá lugar para o diabo, não adianta tentar lá na hora do desespero, eu vou agora, em nome de Jesus. Com certeza o diabo vai dizer, eu conheço Jesus, eu conheço o pastor Claudemir, mas quem é você? Então que você possa se colocar no altar do Senhor. Os efésios mostraram seu arrependimento, queimando os seus livros de artes mágicas. Irmãos, quando Paulo prega por 2 anos ali na cidade de Éfeso, o povo se arrepende, e se arrepende e começa a tirar aquilo que não agrada a Deus. Eu pergunto a você, aquela imagem que está lá na sua casa, não é sua, não é do outro, você já tirou? A Bíblia fala que os idólatras não entram no céu. Mas está lá, aquela imaginha pequena, e a Bíblia fala, não farás para ti imagem de escultura. Lá em Êxodo capítulo 20, não se prostrará diante dela, não adorarás, não a servirás. Aquele patuá que você tem ainda, está lá, você não tirou. Aquela muitas vezes, coisas que você recebeu lá do passado, ok? Muitas vezes aquela coisa que está te prendendo lá, e você já conhece a palavra e você não tirou do seu coração, porque muitas vezes você pode até tirar lá do altar, mas está no coração. Aqui a Bíblia fala que eles pegaram
todos os livros de arte mágicas. Todos esses livros juntos tinham o valor de 50 mil denários. Atos 19, 18 ao 20, eles tacaram fogo. Não tem mais valor, porque no momento que você conhece a palavra, a Bíblia fala: conhecereis a verdade vos libertará. Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. É uma decisão, diga comigo, é uma decisão. Eu não posso fazer isso por vocês, eu prego, eu anuncio, agora a decisão é de vocês. Eu não vou estar lá na casa de vocês, mas Deus que fez todas as coisas, que fez os olhos, tudo vê, está vendo. E Ele está falando com você agora, que tem coisa lá ainda que você não tirou. E tem coisa aí no teu coração ainda que você não arrancou. Hoje o Senhor quer que você se arrependa. Hoje o Senhor quer que você decida. Não, eu decido por Jesus. Eu decido por Cristo. E 50 mil denários, eles tacaram fogo. E sabe o que significa 50 mil denários? Um denário é o salário de um dia de trabalho. Mateus 22, ajustou com os trabalhadores o salário de um denário por dia, e mandou para a sua vinha. Ou seja, 50 mil denários era igual a 136 anos e 89 dias de trabalho. Olha o que eles fizeram, irmãos, eles não deram por valor aquilo que eles tinham, a tradição. Eu aprendi do meu pai, da minha mãe, aprendeu errado. Mas agora eu me deparo com a palavra de Deus, e o que Deus diz que é não. Esse dia eu preguei até sobre idolatria. Quando Deus diz não, é não. Deus fala que não é para adorar, não é para servir, não é para se prostrar, é não. Não é que para você questionar, é apenas obedecer. Porque o problema disso é que os idólatras não entrarão no céu, os feiticeiros não entrarão no céu, os mentirosos não entrarão no céu, aqueles que adulteram, aqueles que fazem do sexo aí, como nós estamos vendo, não entrarão no céu. Tem que se arrepender. Tudo aquilo que não agrada ao coração de Deus não entrarão no céu. Não matarás, não furtarás, não dirá falso testemunho, ok? Então é isso que a gente precisa entender. Agora, a cronologia das epístolas. A segunda viagem missionária do apóstolo Paulo, de 50 a 52 depois de Cristo, ele escreveu os primeiros 2 livros, 1 Tessalonicenses e 2 Tessalonicenses. Quando a gente olha para a Bíblia, aquilo que eu falei, tanto o Velho Testamento e o Novo, não está na cronologia. O primeiro livro que nós temos no Novo Testamento, qual é? Mateus. Mas se fosse colocar na cronologia, o primeiro livro escrito foi 1 e 2 Tessalonicenses, não foi Mateus. Mateus foi escrito, se não me engano, depois de 70, 80 depois de Cristo. Ok? A terceira viagem missionária, que é de 53 a 57 depois de Cristo, nós vamos encontrar o livro dos Gálatas. Quando você lê, inclusive, aonde fala Gálatas 5, 19 a 21, as obras da carne. 1 e 2 Coríntios também foi escrito nessa terceira viagem missionária. E aos romanos, ele escreve a Roma, mas ele nunca esteve em Roma até o momento. Mas ele escreve aos irmãos que estavam em Roma. Cartas da prisão, Paulo também escreve cartas preso. E quando foi isso? Na quarta viagem, que você vai ver que ele escreveu. Quando ele escreve Colossenses, ele estava preso. Quando ele escreve Filemão, ele estava preso. Quando ele escreve aos Filipenses, ele estava preso. Efésios, quando ele escreve ao livro dos Efésios, ele estava preso. Foi 58 a 62 depois de Cristo. Cartas pastorais, que ajuda aos pastores aí a conduzir as ovelhas, 62 a 65 depois de Cristo, quando ele escreve a 1ª e 2ª Timóteo e Tito. São cartas pastorais. Agora, os adoradores de Diana perseguem Paulo, Atos 19 do 21 ao 40. Essa aqui é uma deusa, uma imagem que na época, quando Paulo começou a pregar lá em Efésios, o que acontece? O povo adorava essa imagem. Era a Diana.
Semelhante ao que aconteceu aqui ontem, né? Que nós temos dia 12, que muitas vezes a gente sabe. É aquilo que eu falei, Maria, Pedro, João, Tiago, nós vamos abraçá-los lá no céu, vamos conversar com eles. Mas o único que deve ser adorado é Deus, na pessoa da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. E é o único que nós devemos pedir a Deus é em nome de Jesus, lá em João 14:13, tudo que pedir em meu nome. Qualquer coisa fora disso não está na palavra. Paulo enviou Timóteo e Erasto a Macedônia, e ele ficou mais tempo em Éfeso, Atos 19, do 21-22. A carta aos Gálatas foi escrita possivelmente em Éfeso. Então, quando ele estava em Éfeso, ele escreveu aos Gálatas. Os comentários de Paulo em 1 Coríntios 16, especialmente os versículos 3 e 9, mostra que esta carta foi escrita quando Paulo estava em Éfeso, já planejando sair para a Macedônia, ou seja, aos Gálatas, né? Demétrio, um dos homens que fez imagens de Diana, porque tinha, para uma imagem tem alguém que faz, aquele que, o artífice, que faz a imagem. E muitas vezes aquele que faz a imagem é aquela pessoa que está nas drogas, aquela pessoa que está na bebida, na prostituição, e faz uma imagem e a pessoa se prostra, ah, meu Deus. Demétrio, um dos homens que fez imagem de Diana, agitou a multidão, porque a doutrina que Paulo ensinou era contra a idolatria, ou seja, é a palavra. Atos 19, do 23 ao 28. Observe os argumentos desse Demétrio. Eles corriam o risco de perder dinheiro. Olha, se o povo começar a deixar de adorar a imagem, nós vamos perder o lucro. Não vai ter pessoas para comprar mais nossas imagens. E isso ele fez com que as pessoas se levantassem contra o apóstolo Paulo. A deusa Diana, tradicionalmente adorada pelo povo, poderia cair em desonra. E o que acontece nessa sequência? Olha ali, a multidão confusa prendeu Gaio e Aristarco, companheiros de Paulo, Atos 19 ao 29. Os discípulos não permitiram que Paulo falasse, porque o povo estava tudo agitado. Você vê, todos 2 anos Paulo ali pregando e tudo mais, reconhecendo o perigo no meio da confusão, Atos 19 do 30 ao 32. Alexandre, um judeu, tentou falar à multidão, mas o povo não deixou falar. A multidão gritou durante 2 horas: grande é a Diana dos Efésios, grande é a Diana dos Efésios. Olha só, irmãos, 2 horas sem parar, gritando ali, ok? A respeito da idolatria. Atos 19, do 33 ao 34. O escrivão da cidade conseguiu acalmar a multidão depois de 2 horas. Atos 19, do 35 e 40. Ou seja, a gente prega, a decisão de escolher obedecer é de vocês. Decisão de tirar isso da vida de vocês é de vocês mesmo, não é nossa, a gente prega. E foi o que Paulo fez. Paulo saiu de Éfeso e foi para Macedônia, na Grécia. Então ele sai aqui de Éfeso e vai para Macedônia, aqui, ó, Macedônia, que é aqui na Grécia. E antes de voltar à Ásia, dos comentários feitos por Paulo em sua segunda carta aos Coríntios, concluímos que ele a escreveu da Macedônia durante esta parte da terceira viagem. 1 Coríntios foi em Éfeso, então ele escreve aqui a 1 Coríntios. 2 Coríntios ele escreveu aqui da Macedônia. Aqui em Coríntios mostra Paulo, como Paulo tinha sofrido na Ásia. 2 Coríntios, né? 2 Coríntios 1, 8 ou 9. Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a tribulação que nos sobreveio na Ásia. Paulo começa a dizer, olha, pregar o evangelho não é fácil. Nós tivemos uma grande tribulação, pois que fomos sob maneira oprimidos acima das nossas forças, de modo tal que até da vida desesperamos. Porque imagina uma multidão se levantando, ele pensou, nós vamos morrer. Portanto, já em nós mesmos tínhamos a sentença de morte, para que não confiássemos em nós, mas em Deus que ressuscita os mortos. Irmãos, quando a gente prega o evangelho, a gente tem que depender de Deus, seja em todas as áreas, na saúde. Quantas vezes eu vim pregar aqui com dores, quantas vezes eu vim pregar aqui cansado, quantas vezes eu vim pregar aqui preocupado porque não tinha dinheiro, entendeu? A igreja não entrou o montante que tinha, e aí a gente pensa, vai fechar, a igreja não tem o que fazer, não tem como agir.
mas ao mesmo tempo havia fé, e a fé nos dizia: eu estou no controle, eu sou o dono desta obra, operando o Senhor, quem impedirá? Então nós vivemos aqui na dependência de Deus. É isso que Paulo estava dizendo. Olha, quando a gente pensou em desesperar, então nós confiamos em Deus. Então a palavra do Senhor para você nessas viagens que nós estamos aprendendo, apesar de toda circunstância, confia em Deus. 2 Coríntios 2:12 ao 13. Ora, quando cheguei a Troade para pregar o evangelho de Cristo, e quando se me abriu uma porta no Senhor, não tive descanso no meu espírito, porque não achei ali irmão Tito, mas despedindo-me deles parti para a Macedônia. Você não pensa, você, que a gente ora por todo mundo? Muitas vezes é uma opressão que a gente recebe também, o inimigo tenta, mas ao mesmo tempo a gente entende que mesmo que venha essa opressão, nós temos o Senhor do nosso lado, e se Deus é por nós, quem será contra nós? É onde a gente ora, a gente busca, a gente coloca lá: irmão, vamos orar, vamos clamar. Aí a fé vem, o mal tem que sair, porque o Senhor está conosco. Glória a Deus. 2 Coríntios 7:5. Porque mesmo quando chegamos à Macedônia, a nossa carne não teve repouso algum. Lembra que ele foi para a Macedônia? Não teve repouso, antes em tudo fomos atribulados, por fora combate, temores por dentro. Não é assim que acontece com a gente muitas vezes? Por fora é luta, é prova, e muitas vezes por dentro também a tempestade não está só para o lado de fora, está para o lado de dentro também. Aí nós temos que entender: Jesus está no barco. Se Ele está no barco, Ele tem poder de dizer: mar, aquieta-te, vento, acalma-te, e tudo se faz bonança. Jesus está no teu barco? Jesus está no teu barco. O Senhor diz para você hoje: acalma o teu coração, descansa, aleluia, Shederi alamas. O Senhor diz para você hoje: descansa, eu estou no teu barco. O Senhor já deu ordem aos anjos a teu respeito. Deus está trabalhando em teu favor. É uma palavra de Deus para você hoje, você que está nos assistindo. Deus está dizendo hoje: não temas, crê somente, crê somente. Deus está agindo, aleluia. Voltando aqui, a nossa carne não teve repouso algum, por fora combates, temores por dentro, mas Deus que consola os abatidos. Oh glória, você está abatido? É Deus que consola os abatidos. Quem entrou aqui hoje abatido? Quem entrou muitas vezes aqui desanimado? Deus está falando comigo e com você hoje: sou eu que consolo os abatidos. Paulo está dizendo: Deus que consola os abatidos nos consolou com a vinda de Tito. Deus consola, e Ele traz o consolo da maneira que Ele vê o caminho melhor. Ele mandou Tito para estar junto de Paulo naquele momento. Não sei o que você precisa, Ele vai mandar o socorro, Ele vai mandar uma situação, Ele vai te ajudar. Creia, em nome de Jesus, não somente com a sua vinda, mas também pela consolação que me foi consolado a vosso respeito, enquanto nos referia às vossas saudações, o vosso pranto, o vosso zelo por mim, de modo que ainda mais me regozijei. Portanto, ainda que vos contristei com a minha carta, não me arrependo. Ele falando sobre o Corinto, porque Tito volta da cidade de Corinto, não somente trazendo consolo para Paulo, mas também trazendo ali as pessoas dizendo: olha Paulo, conte com a gente, estamos orando por você, estamos aí do teu lado. Não me arrependa, embora antes me tivesse arrependido, pois vejo que aquela carta vos contristou, ainda que por pouco tempo. Ou seja, Paulo, a primeira carta, ele foi ali, trouxe o povo para arrependimento, para conversão, igual hoje, muitas vezes pregar aqui, mas pastor, né, palavra um pouco dura, alguma coisa, mas é necessário, porque é melhor você muitas vezes ouvir uma palavra dura aqui, se arrepender, do que ir para o inferno, e depois não sai mais de lá. Então eu estou te ajudando, para que você ainda há tempo de mudar, porque depois que você fecha o olho aqui, não tem mais o que fazer. Então é tempo de buscar o Senhor, é tempo de se arrepender. E para a gente encerrar, o objetivo da terceira viagem do apóstolo Paulo foi testes de fé e perseverança. Então muitas vezes, irmãos, nós vamos passar por momentos que Deus vai nos testar e ver a nossa perseverança. E aí nós encontramos nessa terceira viagem: todo filho verdadeiramente consagrado de Deus passa por esses testes. Não tem jeito, nós vamos passar por lutas, por problemas.
em Jerusalém. Interessante que ele volta agora, preste bem atenção, ele volta no final da viagem missionária do apóstolo Paulo, ele termina em Jerusalém, e é em Jerusalém que ele agora é preso, e aí vai dar a continuidade na quarta viagem, que ele vai preso para Roma. Você observa, esse teste prova se iremos ou não aonde o Senhor quer que vamos, porque se você for analisar, levanta ali um profeta dizendo: olha, Paulo vai ser preso em Jerusalém, ele foi avisado, e os irmãos que estavam, se não me engano, em Cesaré, falaram assim: não, Paulo, não vai não, fica aqui, você vai ser preso lá. Paulo disse: não, eu estou pronto não somente a ser preso, mas até mesmo morrer por Cristo. Se for essa a vontade de Deus, não tem o que fazer. E ele então diz aqui, esses testes provam se iremos ou não aonde o Senhor quer que vamos, se faremos o que Ele quer que façamos, e seremos o que Ele quer, e que seremos o que Ele quer que sejamos. Deus quer que você seja mais santo, Deus quer que você seja mais usado na mão dEle. Quando os irmãos perceberam que não conseguiriam dissuadir Paulo de prosseguir com seus planos de ir a Jerusalém, disseram: seja feita a vontade do Senhor. Atos 21:14. Deus, é a tua vontade? Amém. Eu sei que o Senhor vai comigo, o Senhor tem os seus planos. Os irmãos que percorreram esse último segmento da viagem com Paulo até Jerusalém, formaram uma delegação e observamos o grau de devoção de todos os seus membros, pois sabiam que havia um certo perigo de estarem com Paulo em Jerusalém. Eles sabiam que se eles entrassem com Paulo, eles também poderiam correr o risco de ser presos, até mortos, porque a igreja está sendo perseguida. Chegando à cidade, os irmãos de Jerusalém com Lucas, o Lucas que escreveu Atos dos Apóstolos, registra, os receberam com alegria. Assim terminou a terceira viagem missionária do apóstolo Paulo. Apesar das mudanças que logo ocorreriam em seu ministério, a busca pelo povo de Deus continuaria. Mesmo depois que ele é preso, ele continua a fortalecer a igreja. Mesmo na prisão, ele continua a escrever carta. E ele, mesmo na prisão, tem um momento que ele diz: alegrai-vos no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Agora, como me alegrar se eu estou preso? Como me alegrar se minha vida está toda cheia de prova? E muitas vezes, irmãos, a alegria não depende da circunstância, depende daqui, você está bem com Deus, consigo mesmo. Aí, acabou. Glória a Deus. Eu quero que você fique de pé, em nome de Jesus. À noite tem mais coisa boa. Eu quero que você, neste momento que vai participar da ceia, você que está em casa, em nome de Jesus, que eu seja motivado, assim como Paulo foi motivado a levar a palavra. Eu quero que você dê um passo de fé e venha aqui à frente. E eu sempre peço que venha bem mesmo na frente, para abrir todos os espaços aqui. Nós vamos fazer essa oração, uma oração de entrega, mais uma vez diante do Senhor. Você que vai participar da ceia, em nome de Jesus, venha aqui à frente. Mesmo você que não vai participar, que você hoje, neste momento, diga: Senhor, em nome de Jesus, eu preciso do Senhor, eu necessito de Ti, Senhor, eu amo o Senhor, eu, ó Deus, quero realmente ser transformado pelo Teu poder. Lembrando que Paulo era um perseguidor, Paulo, ele consentiu na morte de cristãos, Paulo, ele prendia os cristãos, mas agora ele estava transformado. Deus quer transformar você, e depende somente de você. Eu quero que você agora diga: Senhor, eu quero, Senhor, viver para Ti. Eu quero, Senhor, ter uma nova chance. Eu quero, Senhor, Deus, ser um adorador. Eu quero ser um instrumento nas Tuas mãos. Usa-me como o Senhor usou Paulo. Usa-me apesar da circunstância, apesar da luta, apesar dos problemas, Senhor. Eu sei que o Senhor me consola. O Senhor consola os abatidos. Então me consola nesta manhã, Senhor. Eu quero receber o consolo que vem de Ti, o consolo que vem do Teu Espírito Santo. Senhor, perdoa os meus pecados, perdoa as minhas faltas, perdoa muitas vezes a negligência, até mesmo de falar do Teu amor, de muitas vezes anunciar o Teu reino àqueles que estão aí, muitas vezes indo para o inferno. Que o Senhor tenha misericórdia e que o Espírito Santo me use, Senhor, cada dia mais. Em nome de Jesus, me santifique, ó Deus, através da Tua presença, em nome de Jesus. Amém.
Pode voltar para o seu lugar, em nome de Jesus. Glória a Deus. Nós vamos, antes de tomar a Santa Ceia, nós vamos recolher a sua oferta, o seu dízimo, em nome de Jesus. Pode se assentar, em nome de Jesus. Isso, vem cá, Melanie. Glória a Deus. Você que trouxe o seu dízimo, você que trouxe a sua oferta, depois do recolher a oferta, nós vamos ungir as mãos de todos vocês, os dizimistas, aqueles que têm sido fiel ao Senhor, lembrando que seja fiel, em nome de Jesus, amém? Pai, nós colocamos diante do Senhor, cada pessoa que irá ofertar, cada pessoa que irá dizimar. A palavra do Senhor nos diz, ó Deus, que é uma semente que plantamos no teu reino. É o Senhor que dá a semente e multiplica a sementeira. Então abençoa teus filhos que irão ofertar neste momento, e que todos eles sejam abençoados, e aqueles que não têm, que o Senhor os abençoe também, em nome de Jesus, amém. Enquanto a Melanie vai estar recolhendo, você que está em casa, põe para nós lá, Matias. Aqueles que estão em casa vão estar aí vendo como você vai poder contribuir. Nós temos o nosso Pix, que é o CNPJ, que é o 16416-275/1000 ao contrário, -40. 16416-275/1000 ao contrário, -40. E temos o QR Code, amém? Enquanto a pastora Bia vai ungir a sua mão, você que é dizimista, e a gente, para não expor ninguém, todos venham em nome de Jesus. Eu sempre falo, se você não está sendo dizimista, que isso seja uma motivação, que você coloque aí diante do Senhor como prioridade. Deus, eu quero ser fiel, e quando nós somos fiéis, o Senhor nos abençoa. A pastora vai ficar ali. Isso, ela vai ungir a mão de vocês. Até incentive você, os seus filhos, a trazer oferta, seja uma moedinha, seja um real. O filhinho aí, pede para o papai no dia de culto, olha, dá uma moedinha para eu entregar lá, em nome de Jesus, na igreja. Nós temos lá ali também no fundo o lugar onde recebe. Pastora, fica no altar que é melhor. É isso, o pessoal pode vir aqui agora, em nome de Jesus. Põe o fundo musical para nós. Pai amado, Pai bendito, aí está os teus filhos, Senhor, pela fé, recebendo a unção, esse óleo que veio de Israel, Senhor, é um óleo que veio lá de Israel, a rosa de Saron. Ó Deus, é pela fé. Eu sei que tem aqueles que estão recebendo, que têm sido fiel a Ti, na entrega do dízimo e da oferta, e Te damos graça pela vida deles, Pai. Ó Deus, que nunca há de faltar, que o Senhor traga multiplicação à Tua provisão. E aqueles, ó Deus, que estão vindo, que muitas vezes não têm sido dizimista, que o Senhor os ajude, para que eles também possam entender o poder que há na fidelidade, na entrega dos dízimos e das ofertas, que há promessa, Senhor, quando nós fazemos. Aqueles que estão nos assistindo também, ainda que eles não conseguem receber, Senhor, o azeite aí sobre a vida deles, mas que o azeite do Espírito Santo venha sobre eles, Pai, multiplicando, trazendo a Tua provisão, e que nunca há de faltar o Teu cuidado sobre eles, em nome do Senhor Jesus. Que a Tua multiplicação, que o Teu mover esteja em cada situação. Abençoa aquele que é autônomo, que depende de cliente, traga os bons compradores, bons negócios. Ó Deus, abençoa todos aqueles que estão com as suas finanças aí, ó Deus, com dificuldade. Venha repreender, Senhor, o mal. Então, ó Deus, tenha misericórdia do Teu filho, abençoa as finanças, todos sejam abençoados, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. Pai, nós abençoamos agora, e cremos, Senhor, na Tua palavra, em nome de Jesus, amém. Nós vamos participar da ceia. Eu quero chamar aqui a evangelista Ângela, em nome de Jesus. Glória a Deus. Pode vir aqui. A nossa irmã Paulinha vai estar passando a ceia, para que você possa estar participando da ceia. Você que está em casa, prepare aí o suco de uva, o pão. Se você está em comunhão com o Senhor, que você participe agora, em nome de Jesus. Quem não vai tomar a ceia vai estar participando das bênçãos de Deus, amém? O evangelista Ângelo vai estar orando, enquanto você vai estar recebendo agora. Pai amado, Pai querido, que façamos, Senhor, nesse dia como Paulo, Pai, que não importa, Senhor, a perseguição, não importa os problemas, não importa a dificuldade,
O que é importante, meu Pai, é estarmos na Tua presença. Estarmos, Senhor, fazendo a Tua vontade, Pai. Nos ensina, Senhor, a estar debaixo, Senhor, da Tua vontade. Que nós não permanecemos nas nossas vontades, mas na Tua, Senhor. Que todos nos levantar, Senhor, dos demônios, Senhor, dos problemas sobre as nossas vidas, nos fortaleça cada vez mais para Te amar, para falar de Ti, Senhor. Que não sejamos covardes, Senhor, na Tua presença, que não sejamos medrosos, Senhor, mas que sejamos como Paulo, Senhor, que todos os açoites, meu Pai, todas as prisões só serviu para fortalecer ele na Tua presença, Pai. E que todo levantar, Senhor, contra nós, seja, meu Pai, para nos levantarmos cada vez mais forte na Tua presença. Nos usa, Senhor, como instrumento nas Tuas mãos. Faça de nós, meu Pai, a Tua vontade, Senhor. Esteja sobre as nossas vidas, Senhor. Que não haja querer em nós, mas o Teu querer. Que não haja desejo em nós, mas o Teu desejo em nós, meu Pai. Que sejamos somente instrumento nas Tuas mãos, Senhor. Nos usa para propagar, Senhor, o Evangelho. Nos usa, Senhor, para orar, Senhor, pelos enfermos e os abatidos, Senhor. Nos usa, Senhor, como o Senhor quer nos usar. Que possamos Te dar todo espaço, Senhor, para o Senhor fazer das nossas vidas o Teu querer, em nome de Jesus. Amém. A palavra do Senhor nos diz em 1 Coríntios 11, 23. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, olha, é Paulo escrevendo, tá? O apóstolo Paulo escrevendo aonde? 1 Coríntios 11, 23. Eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão. Ele escreveu 1 Coríntios na cidade de Éfeso. E ele está lhe dizendo: e tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Então aqui nós temos o pão, que simboliza o corpo de Cristo, que foi um dia colocado na cruz do Calvário. Que possamos comer agora, sabendo que Jesus morreu por nós. Comemos todos. Semelhantemente, também depois de cear, tomou o cálice, dizendo, isso Jesus: este cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor. Estamos anunciando que Cristo morreu, mas também anunciamos o quê? Que ele diz aqui, até que ele venha. Então há uma promessa, Jesus vai voltar. Aqui está o suco de uva, simbolizando o sangue de Jesus. Tomemos todos, em nome de Jesus. Louvado seja o Teu nome, Senhor, para todo sempre. Toda a honra, toda a glória. Que o Senhor Espírito Santo venha sobre toda a Tua igreja, revestindo até o dia da Tua vinda, Senhor. Que possamos ser mais santos, que possamos temer mais o Teu nome e que haja mudanças em nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. Agora eu quero chamar as crianças. Cadê as crianças da igreja? Cadê as crianças? Ei, maravilha! A criança que vier vai ganhar uma lembrancinha. Então, ó, tenha isso, fica aqui que vocês vão aparecer lá, ó. Aí, ó, como diz a pastora, é uma igreja cheia de homens, viu? É coisa boa, glória a Deus, a evangelista falou que também é criança. Olha lá. Vamos orar pelas nossas crianças? Aqueles que vêm de manhã, à noite, nós também iremos orar pelas nossas crianças. Elas vão ficar quietinhas, porque depois ela vai ganhar uma lembrancinha, tá bom? Então nós vamos orar por elas. Feche os olhinhos, todos vocês. Vamos orar? Estende a mão para cá. Pai, nós colocamos a vida do Braia, em nome de Jesus. Agora o Arthur, o Lourenço, vou falar com os dois juntos, que para saber qual que é aqui, só os pais mesmo. Mas aqui está, Senhor, essas crianças lindas no Teu altar. Colocamos também a vida, Senhor, ó Deus, do pequeno
Luca e também do Davi. Deus, em nome de Jesus, essas crianças, Senhor, são tuas. O Senhor disse: vinde a mim os pequeninos, porque dos tais é o reino dos céus. Obrigado por cada professora que tem empenhado para trazer a tua palavra a elas. Que verdadeiramente cada pai que tem se esforçado em trazer os seus filhos possa entender que lá na frente a palavra de Deus que diz: ensina a criança o caminho que deve andar, quando crescer não vai desviar. A semente da tua palavra está sendo colocada no coração, e na hora que vir as drogas, na hora que vir o mal, elas vão ter o temor do Senhor e não vão, Senhor Deus, entrar por esses caminhos. Enche essas crianças com teu Espírito Santo, que sejam os futuros pregadores, os bateristas, os tecladistas, ó Deus, aqueles que vão tocar, aqueles que vão servir ao Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Ei, coisa boa! Ó, é uma simples lembrancinha, mas que é muito legal, tá bom? É muito bom. Ó, para quem não está vendo em casa, parece que é pequenininho, mas ele é tipo um quebra-cabeça. Mas é legal. Eu já até brinquei com ele. Ó, aqui, então vai dar aqui para ele, aqui é para você. Aí, ó, aí, ó. Aí a mamãe e o papai ensina você como que você deve fazer, tá bom? É isso aí, ó. Pode ser isso aqui? Aê! É legal, é um quebra-cabeça. Muito bom. E veio de longe, viu, gente? A gente comprou, né? De longe. E é coisa boa. Amém? À noite teremos mais, em nome de Jesus. Vamos ficar de pé, vamos cantar o último louvor. Traz para mim o caderno. Isso. Você me ajeita aqui para mim enquanto isso, fazendo um favor? Ó, nós temos aqui pelo Facebook Andréia, que está nos assistindo, a minha irmã Elza, o Fausto, lá de São Caetano do Sul. Também nós temos aqui o Valdeni, lá na Bahia. Ó, que coisa boa, nosso irmão Valdeni. Um abraço para os nossos irmãos baianos, em nome de Jesus. Também a Solange Gonçalves, que está assistindo, a Kellen Silveira, também aqui de Birigui, Antônio Ribeiro de Penápolis também, a Luzinete Cruz, que está assistindo, a irmã Zelinda, o Matias também, que está aqui, e tantos outros que estão aí, em nome de Jesus. Vamos cantar o último louvor, em nome do Senhor? Aleluia. Que esse louvor também, falando sobre as viagens missionárias, possa ser uma oração para a sua vida. Sonda-me, Senhor. Sonda-me, Senhor, e me conhece. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. Então usa-me, Senhor, usa-me como farol que brilha à noite, como fonte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrada, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me, sonda-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me, e usa-me, sonda-me, sonda-me,
que acessam ao eu. Quero ser usado da maneira que te agrada, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, quebranta-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me, usa-me. Sonda-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me. Enche-me, usa-me, Senhor, usa-me, Senhor. Aplauda ao Senhor, aleluia. Essas bexigas que estão aqui, ó, ainda do chá de mulheres. Por que a gente deixou esse mês? Esse mês também é um mês que a equipe de saúde incentiva as mulheres a fazer o toque de mama e fazer os seus exames. Que você não esqueça, faça a sua parte, né? O mês que vem é dos homens, da próstata. O seu pastor, todo ano a gente faz. Temos que fazer, né? Fazer a nossa parte, crendo, confiando, mas nós temos que fazer. Então você, mulher, se você não fez, procure se programar. Tem aí a Posto Saúde, você vai lá. Esse mês eles dão prioridade para fazer, né? Então vai lá e faça. E confia, vai pela fé, que vai dar tudo certo. É só para fazer de rotina. E assim também o mês que vem os homens. Faça a sua parte, tá bom? E com certeza Deus vai estar abençoando. Levante a sua mão. Que o grande amor de Deus, a graça do Senhor Jesus Cristo e a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja sobre todos vocês, não somente hoje, mas para todos sempre e todo dia comigo. Amém e amém. Vamos aplaudir ao Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Dê um abraço da pessoa que está do seu lado. Chama ele, vamos tomar um café, um chá, uma bola.